Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 38 do curso de Matemática e a aula dessa semana, ou melhor, o assunto desta aula é justamente a soma dos árcos. Bom, primeiro a gente vai falar do seno, da soma e da diferença. O que é isso? Bom, e depois a gente vai falar do cosseno da soma e o cosseno da diferença. Bom, quando você tem um seno aqui e você tem A mais B, o que isso aqui quer dizer? Que o seno da soma. O que é o seno da soma? O seno da soma é o seno de A multiplicado pelo cosseno de B mais o seno de B multiplicado pelo cosseno de A. Portanto, é assim que você tem o seno da soma. É o seno de A multiplicado pelo cosseno de B mais o seno de B multiplicado pelo cosseno de A. E quando você tem o seno da diferença, A menos B? Bom, então vai ser o seno de A multiplicado pelo cosseno de B menos o seno de B multiplicado pelo cosseno de B. Então, o seno da soma é o seno de A multiplicado pelo cosseno de B mais o seno de B multiplicado pelo cosseno de A. E o seno da diferença é o seno de A multiplicado pelo cosseno de B menos o seno de B multiplicado pelo cosseno de B. Bom, vou colocar aqui o exemplo. Seria assim. Exemplo estaria assim. Determine o valor do seno de 15 graus. 75 graus. Bom, o seno de 75 graus não é aqueles ângulos notáveis. O ângulo notável é 30, 45 e justamente o 60. Então, para você achar o seno de 75, quem seria o seno de 75? Seria a soma entre o seno de 45 e o seno de 30. Por quê? O seno de 70 você pode dizer que ele é o seno da soma de 45 graus mais 30 graus. 45 mais 30 dá justamente 75, mas você não sabe qual é o valor do ângulo 75, mas você sabe os valores do seno de 45 e o seno de 30 graus. Portanto, isso aqui é o seno da soma. Então, o seno de 45 mais o seno de 30 será justamente o seno de 45 multiplicado com o cosseno de 30 mais, porque aqui tem uma soma, multiplicado pelo seno de 30 multiplicado pelo cosseno de 45. Então, o seno de 75 será justamente, vamos fazer, quem é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Multiplicado, quem é o cosseno de 30? Raiz de 3 dividido por 2. Mas, quem é o seno de 30? 1 meio. Multiplicado pelo cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui vai dar raiz de 6, raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Dividido por 2 vezes 2, 4. Mais raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Dividido por 2 vezes 2, 4. Portanto, o seno de 75, o seno de 75 graus será justamente raiz de 6 mais raiz de 2 dividido por 4. Você pode encontrar esse valor assim também. O raiz de 6, você concorda que é raiz de 2 multiplicado por raiz de 3 mais raiz de 2 dividido por 4. Portanto, o seno de 75, você coloca o raiz de 2 em evidência. Vai ficar raiz de 2 multiplicado pelo raiz de 3 mais 1 dividido por 4. Então, o seno de 75 é raiz de 2 multiplicado pelo raiz de 3 mais 1 dividido por 4. Esse seria o seno de 75. Bom, vamos fazer agora o seno de 15. Eu vou fazer aqui, depois eu apago. Por exemplo, ele te dá aqui, qual é o seno de 15 graus. Bom, você sabe que o seno de 15 graus será o seno de 45 graus menos o de 30 graus. Então, o seno de 15 graus será necessariamente o seno
de 45 multiplicado pelo cosseno de 30 menos o seno de 30 multiplicado pelo cosseno de 45 graus. Então, quem é o seno de 45 graus? A raiz de 2 dividido por 2. Multiplicado pelo cosseno de 30 graus, raiz de 3 dividido por 2. Menos o seno de 30 graus, 1/2, multiplicado pelo cosseno de 45 graus, raiz de 2 dividido por 2. Portanto, isso aqui vai dar raiz de 6 dividido por 4, menos raiz de 2 dividido por 4. Então, o seno de 15 graus será justamente o raiz de 6 menos o raiz de 2 dividido por 4. Ou, se você colocar em evidência, né, vai ficar a raiz de 2 multiplicado por raiz de 3 menos o raiz de 2 dividido por 4. Portanto, o raiz de 2 você coloca em evidência, você multiplica pelo raiz de 3 menos 1 dividido por 4. Esse será o seno de 15 graus. Espero que esteja dando para ver tudo direitinho. E agora vamos para o cosseno da soma e cosseno da diferença. Irei apagar isso daqui tudo. Você tem raiz de 2 mais 2 dividido por 4. Tá tudo certinho. Bom, vamos agora. É bom lembrar, então, o seno de 15 graus é justamente o raiz de 6 menos o raiz de 2 dividido por 4. E o seno de 75 graus é raiz de 6 mais a raiz de 2 dividido por 4. Vamos agora para o cosseno. Bom, quando você tem um cosseno de A mais B, isso aqui será o seguinte, vai ser o cosseno de A multiplicado com o cosseno de B menos o seno de A multiplicado pelo seno de B. E o cosseno da diferença será justamente o cosseno de A multiplicado pelo cosseno de B mais o seno de A multiplicado pelo seno de B. Então, você só muda, inverte o sinal. Ó. Quando aqui for mais, aqui vai ser menos. Quando aqui for menos, aqui vai ser mais. Então, é cosseno de A multiplicado pelo cosseno de B menos o seno de A multiplicado pelo seno de B. E o cosseno da diferença vai ser o cosseno de A multiplicado pelo cosseno de B mais o seno de A multiplicado pelo seno de B. Um exemplo, determine o cosseno de 105 graus. Bom, o cosseno de 105 graus seria justamente o cosseno de 60 graus mais o cosseno de 45 graus. Aqui vai dar 105. Então, isso aqui é igual ao cosseno de 105 graus. Então, o cosseno de 105 graus será o cosseno de 60 multiplicado pelo, multiplicado pelo cosseno de 45, se é mais, menos o seno de 60 graus multiplicado pelo seno de 45 graus. Então, você tem que o cosseno de 105 graus será, quem é o cosseno de 60? Raiz de 3 dividido por 2. Multiplicado, quem é o cosseno de 45? O cosseno de 60 graus é 1/2, desculpe. Multiplicado pelo cosseno de 45, que é a raiz de 2, dividido por 2. Isso vai ser menos o seno de 60, raiz de 3 dividido por 2, multiplicado pelo seno de 45, raiz de 2, dividido por 2. Portanto, o cosseno de 105 graus será raiz de 2 dividido por 4, menos raiz de 6 dividido por 4. Portanto, o cosseno de 105 graus será raiz de 2 menos raiz de 6 dividido aqui por 4. Ok? Se você colocar o raiz de 3 sendo raiz de 2 menos raiz de 3 multiplicado por raiz de 2 dividido por 4, portanto, o cosseno de 105 graus, vai colocar o raiz de 2 em evidência. Bom, vai ficar raiz de 2 multiplicado por 1 menos raiz de 3
Isso tudo dividido por 4. Ok? Porque vai dar raiz de 2, raiz de 2. Menos raiz de 2 vezes raiz de 3. Menos raiz de 2 vezes raiz de 3 dividido por 4. Isso deixando em evidência o raiz de 2. Bom, então é assim, quando você tem o cosseno da soma, você coloca ele negativo aqui. O cosseno da diferença, ele só muda o sinal para positivo. É cosseno de A multiplicado pelo cosseno de B, menos o seno de A multiplicado pelo seno de B. E o cosseno da diferença é o cosseno de A multiplicado pelo cosseno de B, mais o seno de A multiplicado pelo seno de B. Bom, vamos agora para a tangente. Por quê? Porque a tangente também tem a tangente da soma e a tangente da diferença. Então vou apagar aqui esse seno e vamos fazer justamente o da tangente agora. Tangente, então é o tangente da soma e tangente da diferença. Portanto, tangente da soma e da diferença. Bom, o tangente da soma será justamente assim, ó. O tangente da soma A mais B será, bom, vai ser tangente de A mais tangente de B dividido por 1 menos tangente de A multiplicado por tangente de B. Então vai ser mais em cima e menos embaixo. E quando for tangente da diferença, ó, vai ser igual ao tangente de A menos tangente de B dividido por 1 mais tangente de A multiplicado pela tangente de B. Então quando for positivo em cima, fica positivo em cima e negativo embaixo. E quando for negativo, vai ficar negativo em cima e positivo embaixo. Ok? Então tem gente que ama e beija. Não, tem gente que ama ou beija. Tem gente que ama e beija. Porque quando é ou é mais. E quando é e quando é e é uma multiplicação. Por exemplo, tem gente que ama ou tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Ok? E aqui seria o oposto. Tem gente que ama menos, tem gente que beija. Mais tem gente que ama e tem gente que beija. Seria assim uma maneira para você decorar mais fácil. Vamos para um probleminha. Um probleminha falando qual será a tangente de 75. Vou apagar esse aqui cosseno, espero que você tenha copiado. E o problema será o seguinte. Ele nos diz que ele quer o tangente de determine a tangente de 75 graus. A tangente de 75 graus, ó, tangente de 75 graus é a mesma coisa que a tangente de 30 mais a tangente de 45. Correto? Por quê? Porque vai ser a tangente de 30 mais 45 é justamente 75. Portanto, vai ser a tangente da soma. Então, a tangente de 30 mais a tangente de 30 graus vai ser tangente de 30 mais tangente de 45 dividido por 1 menos tangente de 30 multiplicado pela tangente de 45. Portanto, a tangente de 75 graus será justamente, quem é a tangente de 30? A tangente de 30 é a raiz de 3 dividido por 3. Não se esqueça que tangente você vai fazer sempre assim, ó. Aqui é seno, cosseno e tangente. Aqui está o ângulo de 30, 45 e 60. Então aqui é 1/2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Aqui vai ser a raiz de 3 sobre 2. Aqui vai ser a raiz de 2 sobre 2. E aqui vai ser 1/2. Então a tangente, a tangente sempre será
o seno dividido pelo cosseno. Então, quem é o seno aqui? Vai ser 1/2 dividido pelo raiz de 3 dividido por 2. Então, se você fizer 1/2, vai inverter 2 raiz de 3. Vai ficar 1 sobre raiz de 3. Aí você vai multiplicar em cima por embaixo por raiz de 3. Vai ficar raiz de 3 sobre 3, ok? Então, a tangente de 30 graus é justamente a raiz de 3 dividido por 3, ok? Qual será a tangente de 45? A tangente de 45 vai ser justamente o seno de 45, raiz de 2 sobre 2, dividido pelo o cosseno de 45. Então vai ficar raiz de 2 dividido por 2 e vai inverter isso aqui. Vai ficar 2 raiz de 2. Então isso aqui vai ser igual a 1. Por isso que a tangente de 45 é 1. E a tangente de 60? Quem é a tangente de 60? A tangente de 60 vai ser o seno, raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cosseno, 1/2. Portanto, raiz de 3 sobre 2 multiplicado por 2 dividido por 1. Então, a tangente de 60 é raiz de 3. Isso para você se lembrar como que você chega nos valores da tangente sem ter que decorar. Então, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, mais a tangente de 45 graus, que é 1. Isso tudo dividido pelo 1, menos a tangente de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 3, multiplicado justamente pelo 1. Então, isso aqui vai ficar raiz de 3 dividido por 3 mais 1, dividido por, vai ficar, 3 menos raiz de 3 dividido por 3. Se a gente multiplicar em cima por 3, multiplica por 3 em cima, vai ficar assim, tangente de 75 graus vai ficar 3 raiz de 3 dividido por 3 mais 3 dividido por 3 menos a raiz de 3 dividido por 3. Portanto, você vai pegar a primeira e inverter. Primeiro você vai ter que somar isso aqui, né? Vai ficar 3 raiz de 3 mais 9 dividido por 3 multiplicado pelo inverso da segunda. Então vai ficar 3 dividido por 3 menos raiz de 3. Bom, aqui você vai cortar isso aqui e cortar isso aqui. Então vai ficar a tangente de 75 graus. Será 3 raiz de 3 mais 9 dividido por 3 menos raiz de 3. O que você tem que fazer aqui? Você vai ter que multiplicar justamente pelo oposto. Se você dividir todo mundo por 3, vai ficar 3, 3, 3, vai ficar raiz de 3 mais 3 dividido por 1 menos raiz de 3. Ok? Vai ficar 1 menos raiz de 3. Bom, o que você tem que fazer? Você vai ter que multiplicar, isso aqui vai ficar 3, certo? O que você vai ter que fazer? Aqui vai ficar 3. Então você vai ter que multiplicar em cima e embaixo justamente pelo oposto desse daqui, né? Você vai ter que multiplicar pelo mesmo valor de 3 menos raiz de 3. Você vai multiplicar por 3 mais raiz de 3. Então vou colocar aqui, passar isso aqui para cá, vai ficar o seguinte, Aqui eu espero que você tenha copiado. Então vai ficar, ficou 3 mais raiz de 3 dividido por 3 menos raiz de 3. Ok? Então, você vai multiplicar isso aqui por 3 mais raiz de 3. Por quê? Porque 3 mais raiz de 3, o inverso, dividido por 3 mais raiz de 3. Vai ficar 3 mais raiz de 3 ao quadrado, dividido pelo 3 menos raiz de 3 ao quadrado. Isso aqui vai ser o quadrado do primeiro, 9, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quem é o quadrado do segundo? É 3. Dividido pelo quadrado da diferença. O quadrado da diferença é justamente 3 ao quadrado, que vai dar 9. 9 menos 3.
ok? 9 menos 3. Então isso aqui vai ficar 9 mais 3, 9 mais 3 vai dar 11. Mais 6 raiz de 3. Tudo isso dividido é 11? 12. Tudo isso dividido por 9 menos 3 dá 6. Se a gente dividir todo mundo por 6, ó, vai ficar 2 mais raiz de 3. Tudo isso dividido por só isso, né? Por 1. Se for todo mundo por 6, 6 vai dar 1, 2. Então, a tangente de 75 graus é igual a 2 mais raiz de 3. Ok? Espero que vocês tenham entendido o que eu fiz. Eu multipliquei aqui por 3, ó, para ficar tudo 3. Aí depois eu cortei, a gente foi cortando, né? Cortei aqui, aí ficou 3... 3 mais, aí ficou 3 mais 3, 3 menos raiz de 3. Aí eu multipliquei por 3 mais raiz de 3, 3 mais raiz de 3. Aí ficou o quadrado e o quadrado da soma e o quadrado da diferença. O quadrado da diferença é 3, 9 menos o 3. E em cima ficou 9, porque é 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3, o primeiro vezes o segundo, mais a raiz de 3, que é 3. Isso dividido por 9 menos 3, que vai dar 6. Eu fatorei tudo e achei 2 mais raiz de 3. Portanto, toda vez que você tiver o tangente da soma, será tangente de A mais a tangente de B, dividido por 1 menos a tangente de A, multiplicado pela tangente de B. E a tangente da diferença, você inverte os sinais, tangente de A menos a tangente de B, dividido por 1 mais a tangente de A, multiplicado pela tangente de B. Então é assim que você faz a tangente. Bom, vamos agora para o arco duplo. O que é isso? Vou apagar tudo aqui. O arco duplo. O que é o arco duplo? Arco duplo é quando você tem o seguinte, ele fala que você tem um seno, o seno de 2x. Isso aqui você concorda que é seno de x mais x. Então, quando você tem o seno de x mais x, você vai ter o seguinte, ó. Você vai ter o seno de x multiplicado pelo cosseno de x mais o seno de x multiplicado pelo cosseno de x. Então, isso aqui vai ser o seno de 2x será igual a 2 vezes o seno de x multiplicado pelo cosseno de x. Ok? Então, toda vez que você tiver o seno de 2x, você vai ter o seno de 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. E cosseno, quando você tiver o cosseno de 2x, você vai ter necessariamente que isso vai ser igual ao cosseno de x mais x. Portanto, isso aqui vai ser igual ao cosseno de x multiplicado pelo cosseno de x mais o seno de x multiplicado pelo seno de x. Por quê? Porque isso aqui vai ser igual a A mais B, né? Aqui vai ser menos. Se é só, vai menos. Portanto, o cosseno de 2x é igual ao cosseno de x ao quadrado menos o seno de x ao quadrado. Ok? Então, você tem que gravar isso aqui, ó. Quando você tiver o seno de x, 2x é igual a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. E quando você tiver o cosseno de 2x, você vai ter que é igual ao cosseno de x ao quadrado menos o seno de x ao quadrado. Bom, ao falar tudo isso, eu vou fazer duas questões aqui bastante interessantíssimas de fazer. Por quê? Porque é quando o enunciado diz o seguinte. Digamos que... vamos ver aqui. Digamos que você tenha
o seno de θ igual a 5 sobre 3. 5 sobre 3. E ele fala que está no segundo quadrante. Se ele está no segundo quadrante, o seno é positivo, mas o cosseno vai ser negativo. Então, como que você encontra... e ele pede assim, ele fala o seguinte: qual é a tangente de 2θ? Bom, a tangente de 2θ vai ser... Não. Digamos que ele pede aqui, ó. Se ele pedir a tangente, ele vai pedir a tangente de 2θ. Você sabe que a tangente de 2θ vai ser a congente de θ mais a congente de θ, tangente de θ. Então, a tangente de θ vai ser a tangente de θ mais a tangente de θ. Isso dividido por 1 menos a tangente de θ ao quadrado, porque vai ser tangente de θ menos tangente de θ. Mas quem é tangente de θ, sabendo que o seno de θ é 5 sobre 3? O que você tem que fazer necessariamente? Você tem que fazer o teorema fundamental da trigonometria. Por quê? Porque o seno de θ ao quadrado mais o cosseno de θ ao quadrado ser necessariamente igual a 1. Quem é o seno de θ? Vai ser 25 dividido por 169 mais o cosseno de θ ao quadrado, isso tem que ser igual a 1. Portanto, o cosseno de θ ao quadrado vai ser 1 menos 25 dividido por 169. Então, o cosseno de θ ao quadrado vai ser 169 menos 25 dividido por 169. Portanto, vou fazer aqui, ó. O cosseno de θ ao quadrado será 169 menos 25 vai dar 4, 4, 1. 144 dividido por 169. O cosseno de θ, portanto, vai ser a raiz de 144 dividido por 169, que vai ser 12 dividido por 13. Sendo que ele fala que está no segundo quadrante. Então, se está no segundo quadrante, você tem que saber que vai ser negativo. Então, o cosseno é negativo. Ok? Ao colocar o cosseno negativo, você tem o seguinte. Você tem que a tangente de θ é igual ao seno 5 sobre 13 dividido com o cosseno de θ, menos 12 dividido por 13. Portanto, a tangente de θ vai ser 5 dividido por 13 multiplicado por 12 dividido, inverte. Vai ficar 13 dividido por menos 12. Isso negativo, tudo negativo. Então, a tangente de θ vai ser 13 corta com 13 menos 5 dividido por 12. Bom, se você tem a tangente de θ, você consegue colocar aqui. Então, a tangente de 2θ vai ser 2 tangente de θ dividido por 1 menos a tangente de θ ao quadrado. Quem é 2 multiplicado pela tangente de θ? 2 menos 5 dividido por 12 dividido por 1 menos 5 dividido por 12 ao quadrado. Portanto, isso aqui vai ser menos 10 dividido por 12 dividido por 1 menos 25, porque vai ficar positivo, dividido por 144. Então, isso aqui vai ser menos 10 dividido por 1, isso aqui vai ser menos 10 dividido por 12, dividido por 144, menos 25, dividido por 144. Portanto, a tangente de 2θ vai ser igual a... quanto que é 144 menos 25? Aqui vai ficar 3, 9, 1, 1. Então, vai ficar menos 10 dividido por 12, dividido por 119, dividido por 144. Então, isso aqui você vai inverter.
multiplicado por 144 dividido por 119. Então, a tangente de 2θ será necessariamente, aqui você vai cortar ó, com aqui, vai ficar 10 multiplicado por 12 dividido por 119. Isso tudo negativo. Portanto, a tangente de 2θ vai ser igual a menos 120 dividido por 119. Ok? Então aqui eu relacionei o teorema fundamental da trigonometria para achar a tangente de 2θ. Bom, tem algumas questões que ele fala o seguinte. Ele fala que ele começa no enunciado. Ele fala o seguinte, ó. O cosseno de x menos o seno de x é igual a 1 sobre 2. E ele pede justamente o seno de 2x. Você sabe que o seno de 2x ele é igual ao seno de x mais o seno de x. Portanto, vai ficar seno de x multiplicado pelo cosseno de x mais o seno de x multiplicado pelo cosseno de x. Então, o seno de 2x ele é igual a 2 vezes o seno de x multiplicado pelo cosseno de x. Aqui, ó, ele te deu cosseno de x menos seno de x. O que você tem que fazer? Levar isso aqui ao quadrado dos dois lados. Então, vai ficar o cosseno do primeiro menos 2 vezes o cosseno de x vezes o cosseno de x, cosseno de x vezes o seno de x, mais o seno de x ao quadrado, isso igual a 1 sobre 4. Quem é cosseno de x ao quadrado mais seno de x ao quadrado? 1 menos 2 vezes o cosseno de x multiplicado pelo seno de x, isso igual a 1/4. Se você passar para cá positivo, ó, você pega isso aqui e passa positivo, portanto vai ficar 2 cosseno de x multiplicado pelo seno de x vai ser necessariamente igual a 1. Eu passei para cá positivo, esse vai negativo, vai ficar 1 menos 1/4. Portanto, ó, quem é 2 vezes seno de x vezes cosseno de x? Justamente o seno que você quer. A pergunta, ele perguntou isso aqui, ó, quem é esse cara? Então, seno de 2x é igual a 1 menos 1/4. Portanto, o seno de 2x será igual a 4 menos 1 dividido por 4, que vai ser 3 dividido por 4, que é 0,75. Então, toda vez que ele te der essa relação, você vai ter que achar, se ele te perguntar isso aqui, você já tem a relação multiplicando isso por 2, que vai dar aqui o cosseno de x ao quadrado mais o seno de x ao quadrado é justamente 1, teorema fundamental da trigonometria, menos o que ele quer, que isso aqui é justamente igual, vai ficar 1 menos o seno de 2x. Isso vai ser igual a 1/4. Então, se você passar para cá positivo e esse passa negativo, você acha que ele é 3 sobre 4, 0,75. Então, é assim que a gente faz alguns exercícios. Procure exercícios na internet para fazer e você tem tudo para fazer. Só tem uma observação. Uma observação é quando ele pergunta cotangente. A cotangente é 1 dividido pela tangente. Não se esqueça disso. Segunda observação. A cotangente e a sec é 1 sobre o cosseno de θ. Então, cotangente é 1 sobre a tangente, sec é 1 sobre cosseno e eu esqueci outro. É cosse, eu acho que é 1 sobre o seno. Então, se eu não me engano, é isso. Procura na internet, acho que é cosse de θ é 1 sobre o seno de θ. Se eu não me engano, são esses 3 nomes diferentes que pode aparecer nessas questões. Ok? Então, a aula de hoje foi isso. Deixa o like, compartilha e até a próxima aula que será de sistemas. Ok? Então, tchau, tchau.